Olá, amados, graça e paz. Como a palavra sempre nos ensina, a vida é passageira, é como um conto ligeiro, é como uma erva arrancada que logo murcha. Se alguns chegam a 70, aonde muitos nem chegam a isso, porque os seus dias são abreviados por rejeitarem aquele que prolonga os dias. E se alguns pela sua robustez chegam a 80, é enfado e canseira, né? Assim a palavra nos diz. Porque a sabedoria do alto, ela adiciona os dias para que vão bens e longos nessa terra. Aquele que semeia segundo o Espírito, semeia para os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda que alcance a vida eterna, da qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cordeiro, o unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se confessa-o de boca e crê de coração, né, e assim persevera. O arrependimento e o crer de coração, o arrependimento é de boca, se confessa, mas se o coração for incrédulo, está sendo mentiroso. Tem que demonstrar sendo seu imitador, perseverando do início ao fim. Porque ainda que se anuncie de boca, mas não demonstra pelo bom proceder, nada resolve. Aquele que diz que está na luz, mas está em trevas, é mentiroso. Esta é a forma do nosso Senhor saber entre aqueles que perseveram como aqueles que dizem que são, mas não são, porque demonstrai pela vossa atitude, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo, assim nos ensina. A uns é dado o Espírito de sabedoria, a outros palavra de sabedoria, a outros palavra de entendimento. O entendimento são aqueles que demonstram como ouvintes e praticantes, desviando do mal. Porque aqueles que seguem com entendimento de próprios olhos somente palavras de sabedoria, eles estão sempre segundo o mal espreita sobre eles, da qual não são abençoados. Somente aqueles que seguem segundo o Espírito reto, demonstrando pelo bom proceder, é que são abençoados nas regiões celestiais, da onde as maldições são transformadas em bênçãos, né? Aqueles que perseveram dia após dia, unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, a saber, aquele que tudo opera e executa, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é longânimo, um dia como 1000 anos como um dia, aquele que tudo opera e executa em nosso meio, porque Ele está no centro do trono e ainda nos concede o advogado e o conselheiro que recebemos através do batismo de fogo com a ascensão de Cristo, do qual do nosso interior flui, né, aquilo que é a água transformada no vinho novo, e a boca anuncia como uma fonte a jorrar. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa. Porque ele mesmo já ensinava, assim como ensina, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que é tradição meramente humana, festas religiosas, solenidades, isso tudo ele, desde aquela época, ele dizia, ainda como o Pai, ele dizia: estou a ponto de vomitar estas vossas solenidades, essas vossas festas, porque já não suporto. Quantas vezes vos digo, obediência sim, sacrifício não. Quantas vezes vos digo que usai da misericórdia, porque bem-aventurados aqueles que usam da misericórdia para com seu próximo, porque serão fartos de misericórdia. Misericórdia não é somente através das caridades, mas sim também em estar na fé correta daquele que tudo opera e executa, anunciando a verdade, porque ainda que façam sacrifícios,
e não há devida obediência, estão iludindo e afastando a muitos, usando a própria piedade como fonte de lucro. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.